Boa noite e bem-vindo. Em dia de rescaldo do incêndio em Notre-Dame, Paris tenta reerguer-se das cinzas. Dia triste na capital francesa depois do incêndio que devastou um dos principais símbolos da cidade. Emmanuel Macron mostra consternação. Os ambientalistas estão na luta em Londres. Vários ativistas foram detidos numa manifestação pelo clima. Recorde de casos de sarampo na Europa. A Organização Mundial de Saúde volta a alertar para os riscos de contágio. A minoria Rohingya, a guerra no Iémen e Donald Trump em destaque nos prémios Pulitzer. Para ver mais à frente neste jornal. E depois das chamas, Paris já pensa na reconstrução. Residentes e turistas quiseram ver de perto o que restou de um dos principais símbolos da cidade. Para além da tristeza, há também um sentimento de união em torno deste monumento histórico, nas margens do rio Sena. Tristeza, frustração e muitas dúvidas. Esta terça-feira, parisienses e turistas quiseram ver de perto o que resta de um dos símbolos da cidade. Em Paris, todas as atenções estão viradas para o monumento histórico mais visitado da Europa, situado nas margens do rio Sena. É património de França, uma parte de nós ardeu com ele. Conseguimos preservá-lo durante 800 anos e agora infelizmente ardeu. Penso que toda a gente sente esta perda. É realmente muito triste. É uma parte da história. Penso que para muita gente é também um símbolo religioso muito profundo. Ter essa conexão e ver tudo em chamas é muito tocante. Apesar de não ser parisiense, sinto a mesma dor. Estamos muito tristes de ver Notre-Dame neste estado. Mas sabemos que este edifício vai ser reconstruído e reconstruído por todos. Como é que isto foi possível? Não havia equipamento de segurança suficiente para proteger e principalmente para intervir mais rápido. Isso incomoda-me. Podiam ter sido mais rápidos com helicópteros e com água e areia para cima do fogo. O fogo começou por volta das 7 da tarde e demorou 15 horas até estar totalmente extinto. No local estiveram mais de 500 bombeiros. O presidente da República Francesa disse que o pior foi evitado e prometeu que a Catedral do século XII vai ser reconstruída. E ninguém fica indiferente a esta tragédia. As ajudas já chegaram aos 600 milhões de euros. Dois dos homens mais ricos de França anunciaram que vão doar 300 milhões para a reconstrução da Catedral. As palavras do presidente francês para reconstruir Notre-Dame foram ouvidas. Emmanuel Macron fez o apelo e as respostas foram imediatas. Nous rebâtirons Notre-Dame. Uma fundação privada que trabalha para proteger o património francês anunciou através do Twitter que irá dar início a um peditório internacional. Estamos a lançar um apelo internacional. Todas as doações recebidas serão para um fundo de restauração da Catedral. Mas as ajudas para reconstruir a Catedral já chegam aos 600 milhões de euros. Dois dos homens mais ricos de França mostraram-se disponíveis para ajudar com a própria fortuna. Bernard Arnault, principal acionista do grupo de luxo que detém a Louis Vuitton, vai doar 200 milhões de euros. Já o executivo-chefe do grupo, detentor de marcas como a Gucci ou a Yves Saint Laurent, vai doar 100 milhões de euros. Uma catedral com espaço na literatura, no cinema e também nas memórias fotográficas de muitas pessoas. Notre-Dame é o monumento mais visitado de toda a Europa e tem uma importância histórica incontornável.
por ano, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, é visitada por mais de 14 milhões de pessoas. Movidos pela fé ou pela simples curiosidade, os visitantes veem neste edifício um dos maiores monumentos ao cristianismo no mundo, um lugar de paz e contemplação. O edifício, concebido como uma imagem do próprio céu, evoca uma narrativa de beleza e autoridade divina. À data da construção, foi uma das maiores e mais belas catedrais, com estruturas e paredes elegantes, uma grande janela com vitrais e o transepto. É o modelo de muitos edifícios na Europa durante a Idade Média e até fora da Europa, na Era Moderna. Foi a segunda geração de catedrais góticas, depois de Saint-Denis ou Saint-Germain-des-Prés, em Paris. Mas a estrutura de Notre-Dame é muito mais alta. A catedral é mundialmente reconhecida pelas relíquias e outros objetos sagrados que alberga, como a coroa de espinhos que se acredita ter restos da que foi usada por Jesus. Uma das coisas que estamos quase certos de ter perdido completamente é o que eles chamam de charpente, a estrutura de base do telhado em madeira. Data em grande parte do século XIII, chamavam-lhe a floresta porque tinha muitos hectares de carvalho. Esse era o tipo de coisas pelo qual se travavam guerras no século XII. Já não temos muitas árvores desse tamanho no mundo. Este não é apenas um edifício de pedra com mais de 8 séculos. A catedral tornou-se uma parte intrínseca de Paris e mudou com a cidade. Não se consegue uma obra em pleno coração de França, intocada de certa forma como esta. É algo que faz parte do dia-a-dia e por isso foi remodelado, trabalhado, alterado e mudado ao longo da sua vida. O edifício sobreviveu a guerras mundiais, praticamente ileso. A esperança é que volte a renascer das cinzas. A detenção do fundador do Wikileaks em Londres na semana passada deu origem a uma vaga de ataques informáticos contra o Equador. As autoridades estão determinadas em combater esta ameaça. Liberdade para Julian Assange, este é um dos motes que levou para as ruas da capital do Equador, Quito, algumas dezenas de apoiantes do fundador do Wikileaks, detido na semana passada em Londres. O governo do Equador afirma que vai pedir auxílio à comunidade internacional a fim de lidar com uma sucessão de ataques informáticos sofridos desde quinta-feira passada, após a detenção do ativista e fundador do Wikileaks. Um membro do governo, entretanto, confirmou que Israel será um dos países envolvidos. Várias pessoas próximas ou afiliadas que mantiveram contacto com o Sr. Assange criaram no Equador um centro de recrutamento e tecnologias de informação que nós estamos a investigar. De facto, um cidadão sueco detido no Equador para investigações manteve-se em contacto com o Sr. Assange, visitando-o em várias ocasiões na embaixada em Londres. A detenção de Julian Assange na semana passada levou a uma vaga de mais de 40 milhões de ataques através da internet. As autoridades apontam o dedo a seguidores de Julian Assange e também do grupo Wikileaks, assim como também do grupo de piratas informáticos Anonymous. Dezenas de manifestantes foram detidos em Londres durante um protesto pelo clima. Os ativistas querem medidas drásticas por parte do governo. A polícia britânica deteve 112 ativistas por estarem a bloquear a ponte Waterloo em Londres durante uma manifestação pelo clima que teve lugar esta segunda-feira no centro da capital do país. A organização decidiu obstruir vários pontos na cidade. Alguns manifestantes algemaram-se a caminhões para não serem detidos. Algemámos-nos aqui para que este veículo não fosse movido pela polícia na noite passada. A razão pela qual estamos a fazer isto é para assegurar que esta ponte faça parte da manifestação do nosso grupo. Estamos a fazer isto porque queremos que o governo tome medidas contra a crise climática e contra o colapso ecológico que estamos a enfrentar. Exigem que o governo declare situação de emergência climática.
A Extinction Rebellion, a organizadora do protesto, ficou conhecida pela manifestação com ativistas seminus no início do mês, frente à Câmara dos Comuns. E houve um número recorde de casos de sarampo na Europa no primeiro semestre de 2018. A Organização Mundial de Saúde lança o alerta para o contágio e reforça a necessidade da imunização para prevenir os surtos. A situação é cada vez mais preocupante. A Organização Mundial de Saúde voltou esta segunda-feira a deixar um alerta sobre o aumento de casos de sarampo, mesmo em países com programas de vacinação gratuita. No primeiro trimestre de 2019, a Organização da ONU registrou 4 vezes mais casos do que no mesmo período de 2018. O continente africano é o mais afetado, com um aumento de 700%, seguido da Europa, que registrou um aumento de mais de 300%. O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo, está a reaparecer por causa da desconfiança em relação às vacinas nos países ricos e por causa da falta de acesso aos cuidados de saúde nos países mais pobres. Já é considerado um dos maiores avanços médicos dos últimos anos. Uma equipa de cientistas da Universidade de Tel Aviv, em Israel, apresentou o primeiro coração funcional criado com uma impressora 3D e com tecido humano de um paciente. Um coração com 3 centímetros, feito com células de um paciente e criado por uma impressora 3D. Está vivo e palpita. Agora é preciso aperfeiçoá-lo para que consiga bombear o sangue. Os investigadores dizem que são precisos cerca de 10 anos para atingirem o principal objetivo: criar um coração que possa ser transplantado. Pela primeira vez, imprimimos materiais e células do ser humano e criamos uma geometria tão complexa como a de um coração. Todos os corações que foram impressos até agora, pelo que sabemos, são feitos de materiais sintéticos ou de outros materiais, mas não de células do próprio paciente. O estudo que foi publicado esta segunda-feira na revista Advanced Science abre caminho para um futuro no qual os pacientes não terão de esperar por um transplante ou tomar remédios para evitar a rejeição do órgão. Os Pulitzer, os mais conhecidos prémios de jornalismo, distinguiram este ano histórias sobre os Rohingya, o Iémen e ainda Donald Trump. As imagens que iremos ver a seguir podem ferir a suscetibilidade de alguns espectadores. Foi um dos prémios mais marcantes dos Pulitzer deste ano. Na categoria de jornalismo de investigação, foram distinguidos 2 fotógrafos birmaneses que revelaram ao mundo o massacre de vários Rohingya às mãos do exército de Myanmar. Foram condenados a 7 anos de prisão. Na categoria Última Hora, o prémio vai para os fotógrafos da Reuters pela narrativa visual do desespero e tristeza dos migrantes que vêm da América Central e do Sul para os Estados Unidos. Três jornalistas da Associated Press foram também premiados pelo trabalho ao longo de um ano em torno da tragédia humanitária no Iémen. O New York Times e o Wall Street Journal viram reconhecidas as controversas reportagens sobre as finanças e as supostas ligações extraconjugais de Donald Trump. De salientar, por último, o prémio póstumo para Aretha Franklin. A rainha da soul foi a primeira mulher de sempre cuja carreira foi homenageada pelos Pulitzer. E terminamos este jornal da mesma forma que começámos, com a tragédia na Catedral de Notre-Dame. As imagens reais e chocantes servem de inspiração a artistas. Os desenhos são homenagens e multiplicam-se nas redes sociais.